Deadpool 2, dirigido por David Leitch, o mesmo diretor de Atômica, de John Wick, o primeiro filme, né? E aqui protagonizado por Ryan Reynolds, que volta do papel, é difícil, né, esse nome dele, é Ryan Reynolds, que volta ao papel aí do filme anterior, de mesmo nome, Deadpool 1. Antes de falar sobre o filme em si, cara, só dar um aviso rapidinho, isso aqui é uma crítica, tá? Eu vou me apegar muito a termos técnicos, então, se você não gosta muito disso, talvez não seja esse o conteúdo que você esteja procurando. Mas aqui na descrição tem um conteúdo que talvez você queira, que sou eu comentando as cenas pós-créditos e fazendo uma teoriazinha em cima delas duas. São duas cenas, sim, são duas cenas pós-créditos. Então, vai lá na descrição. Se não for seu estilo de vídeo, cara, é melhor você sair daqui. Vamos lá, Deadpool 2, ele começa, né, sem precisar, obviamente, estabelecer a origem do Deadpool, mas tenta organizar onde é que ele estava aí por esse tempo. E ele estava matando os criminosos aí à vontade, sendo que isso, de alguma forma, se volta contra ele e a história começa a pegar a partir desse ponto específico. Isso é praticamente a premissa do prólogo, não diria nem do primeiro ato, do prólogo. E depois o filme inventa outra premissa, não entendi por que não é a mesma premissa o filme inteiro, mas enfim, ele diz que quer falar sobre família e faz tudo que está acontecendo caber nesse lance da família. Então é sobre isso, Deadpool 2. Eu não sou muito fã do primeiro filme e também esse não conseguiu me agradar tanto, por mais que eu acho que ele até consegue ir melhor em alguns pontos específicos. Mas veja, Deadpool permite isso que eu vou falar agora, tá? É uma crítica não do que foi feito, mas do como foi feito. Assim, Deadpool permite sim piada à torta e à direita. Ele é um dos personagens que mais clama por isso. Acho que o grande problema é quando você está fazendo um filme e faz todas as sequências do filme de alguma forma querer caber dentro da piada. É como se a piada viesse primeiro do que a ocasião e não o contrário. As boas comédias, eu diria, as boas piadas, elas surgem dentro da situação e não o contrário. Então, um dos grandes problemas do filme, e aí falando de montagem principalmente, mas também de roteiro, é que ele tem várias sequências extremamente desconexas com o que estava acontecendo. Não vou citar exemplos porque seria spoiler, mas é um lance lá com a equipe, aí depois da escolha da equipe, mas aí tem uma piada que tem que exclusivamente ser trabalhada com o personagem do T.J. Miller. Eles param o filme para contar essa piada, para entrar dentro dessa piada, dentro dessas sequências aí que vão levar enfim, a comédia e tudo mais. O humor bom é aquele que é inserido na história, que seja do começo ao fim, não tem importância alguma, mas parar o filme para mostrar segmento, parece que você está fazendo um especial baseado em sketches e não o contrário, que no caso é fazer um filme mesmo. Para você identificar, cara, todas as cenas que tem o T.J. Miller, tem isso, todas as cenas dele são desconexas do filme, é incrível, incrível mesmo. Ainda em cima da piada, porque é o carro-chefe do filme, eu acho praticamente todas, assim, com exceção de 3, 4, muito senso comum, piadas fáceis, rasas. Não que, mais uma vez, estejamos esperando aí a maior das comédias, mas, de novo, Deadpool se permite tanto, ele é o único herói que pode fazer piada com tudo, com o lance da quarta parede, da metalinguagem, com ele mesmo, com o ator dele, pode fazer com tudo. E as piadas que escolheu para fazer referência a outros quadrinhos são piadas extremamente senso comum. Piadas que eu faço, que você já fez, que todo mundo faz. A gente quer uma piada nova, uma piada que você olha e diga, opa, eu não tinha pensado nisso. Senão, qual é a razão de ser feita? Só transpor o que você tinha visto já para a tela? Um exemplo bem bobo é quando pergunto, quem é você? Eu sou o Batman. Tá, sério? Inclusive, esse filme quebra bem menos a quarta parede, né, que é ele se comunicar com a gente, do que o primeiro filme. O primeiro filme faz até referência a Curtindo a Vida Adoidado e outros filmes que esse não quis resgatar. Tentou criar uma piada ali em cima do Frozen, mas é outro senso comum que já tá aí permeando a internet por um bom tempo. Pouquíssimas piadas me pegaram, a não ser quando ele brinca com ele mesmo e com o próprio Ryan Reynolds, que ficou muito para o pós-crédito e não para o filme em si. Ou seja, até as melhores piadas estão fora do filme, se você pensar bem. E aí, mais uma vez, o roteiro, o filme demora muito a engrenar um conflito, ele escolhe um conflito inicial e joga fora, escolhe outro conflito ali no meio e também joga fora. E o conflito que vale mesmo, que é o do terceiro ato, é o que poderia ter sido o filme inteiro. Ele tenta fazer esse conflito caber nos outros dois, mas não fica tão orgânico assim. Parece realmente que existem 2 ou 3 filmes aí, no mínimo 2 filmes diferentes. E uma coisa que ele deixa muito de lado, muito mesmo de lado, é, sei lá, se tudo é piada, nada é piada.
então eu preciso de um drama. O filme ele começa a organizar um pouquinho do drama, começa a dar um conflito muito pessoal, muito introspectivo pro personagem do Deadpool. E desiste disso porque resolveu fazer outro filme, com sequências de ação sensacionais, muito bem dirigidas pelo David Leitch, mas que desgasta o assunto, repete o humor, repete as mesmas frases, repete as mesmas situações, e quando não repete dentro do filme em si, repete-se comparado ao filme anterior, que parece bem mais despretensioso e por isso bem mais tranquilo em fazer coisas que esse daqui não conseguiu fazer, mas lá conseguiu fazer de maneira bem mais simples. E por fim, dos pontos ruins, antes de entrar nos bons, o Cable não pertence a esse filme. Você pode forçar, como foi forçada a entrada dele. O conflito, inclusive, não precisa nem dele, né? A solução do conflito, beleza, mas o conflito em si não precisa nem dele, por mais que seja, ainda assim, um personagem muito bom. Por outro lado, a Domino pertence perfeitamente bem a esse filme. É uma personagem muito criativa, né? Feita de uma maneira muito criativa. Todas as cenas de ação, sem exceção, que existem que ela está inserida, são brilhantes demais, mas são muito boas, muito divertidas, e aí sim, combinando com o filme, porque ela tem um lance lá da sorte, né, de ter sorte e não ter sorte, então isso fica maravilhoso de assistir. Outra coisa que eu elogio no filme é o design de produção, acho bem bacana, quando aparecem alguns personagens que a gente não estava esperando que eles aparecessem, design de produção diferente, existe uma criatividade em torno disso. O CGI é pobre, mas não compromete, porque eles conseguem esconder de boa, só que acho que a coisa que fica melhor mesmo são as cenas de ação, principalmente por conta do David Leitch, né, que é o diretor também do John Wick, aí, como eu já falei, que são muito criativos e muitas delas filmadas com o plano aberto, fazendo a gente entender o que está acontecendo. Mas aí tem esses pontos bons, só que aí quando você olha para os pontos negativos e vê que a única piada interessante que ele consegue fazer é chamar o Cable de Thanos, aí fica complicado. Fica complicado de elogiar, bem complicado. Mas tem esses pontos aí, principalmente a Dominó, sensacional, Dominó sensacional. E também quando Ryan Reynolds não se leva a sério, né, ele zoando ele mesmo, continua bom, mais a repteco do primeiro, mas continua bom. Show? Cara, comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você achou sobre Deadpool 2. Eu acho que muitos de vocês vão gostar aí. É um filme leve não, né? Mas é um filme tranquilo aí. Se não levar a sério, que é o mínimo que a gente tem que fazer, dá pra curtir sim. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha. Se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.